Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage Facebook /programa Gente que Fala. Para você participar, o chat no site da AltV, o WhatsApp é 974012235 e ainda um telefone à sua disposição, é São Paulo 1150526622. Participando desta edição de Gente que Fala, deputado federal Roberto Freire, presidente nacional do PPS. Prazer tê-lo aqui, deputado. Prazer nosso. Eu estava sentindo falta há algum certo tempo que não estava vindo aqui, mas Brasília exigia que se ficasse lá, inclusive, de forma até um pouco inédita nessa legislatura, em final de semana. Mas o ineditismo está no Brasil. Aliás, não, né? O segundo impeachment em menos de 30 anos não é muito inédito, mas O senhor teve um na momento... primeira, na votação do primeiro? Tive, na votação do Collor, eu estava lá. Bem mais jovem. Mas, como é que é a juventude, uma doença que melhora dia a dia. Né? Mas eu não pensava que ia participar de outro impeachment, não estava nos meus planos. Também conosco o advogado Antônio Salim Curiati. Prazer tê-lo aqui, Curiati. Prazer é meu, Zancopé, com uma mesa sempre solerte, uma grande honra estar aqui, um prazer com o Faustão, no programa mais democrático da televisão brasileira. Advogado Milton Flávio. Prazer tê-lo aqui, Milton Flávio. Prazer é meu, Zancopé, mais uma vez estarmos juntos, cumprimentar aos amigos aqui da nossa bancada. Também conosco o professor Emerson Wesley Dias. Professor Emerson, prazer tê-lo aqui. Prazer é meu, o Zancopé e o Curiati e todos que estão aqui à mesa. É muito bom estar aqui e poder bater esse papo com todos os nossos ouvintes. Eu tenho aqui para anunciá-lo como professor, consultor de carreira, provocador filosófico, autor de livros. Esqueci alguma coisa? Não, acho que já está bom por aí já dá para começar. Já a gente fala sobre os livros que você escreveu. Antes de a gente entrar neste assunto do dia a dia, deputado Roberto Freire, as notícias dizem que o senhor assumirá o Ministério da Cultura no eventual governo Temer. Eu tinha ouvido que o PPS indicará o próximo ministro da Cultura. Olha, não tem nada sobre isso. Inclusive, nós do PPS, na conversa que tivemos com o Michel Temer, ponderamos que devíamos aguardar o final do processo, ou pelo menos a admissibilidade para começarmos a discutir mais concretamente, porque aí a viabilidade do impeachment fica bem concreta. Aí começamos a conversar. Agora eu acho que a prudência indica que não devemos aprofundar. Na cabeça do Michel Temer... nesse andar dos fatos que a coisa possa mudar? Não, mas olha, é sempre bom. Né? Eu acho que o Temer deve começar na sua cabeça, arquitetar. Já começar a pensar, especialmente na área econômica, até porque isso é que é o fundamental de enfrentar. Porque o resto está sendo enfrentado pelo Lava Jato, pela Justiça, e isso tem que ter todo o respaldo e continuar. O que vai se esperar do novo governo é enfrentar a grave crise econômica, que só se aprofunda. E nós estamos vendo um governo completamente ainda mais irresponsável, se despreocupando com isso, cuida apenas de se manter. Então não tem ainda nada disso, a conversa, a única coisa que tem em relação ao PPS é que ele disse que se porventura instalar o novo governo, ele gostaria de ter o PPS participando. E isso a nível de ministério, a nível de representação e participação efetiva. Nós do PPS há muito tempo defendemos que a responsabilidade de um governo que surja do impeachment é daquelas forças que votaram a favor do impeachment. E isso nós já definimos desde o primeiro impeachment que participamos, que foi o impeachment de Collor. O PPS, naquela oportunidade, defendeu essa postura, inclusive criticou de forma até muito dura o PT, chamando-o de irresponsável,
porque tinha participado do impeachment, votado o impeachment de Collor e não participou do governo Itamar. Foi fazer oposição. Né? Então, isso, evidentemente, que nenhuma força política responsável pode fazer isso. Até é bom salientar, o próprio PSDB, que estava com alguma dúvida, né, já definiu que o governo surgido do impeachment, se isso ocorrer, é de responsabilidade das forças que votaram a favor do impeachment. Não tem como fugir disso. Não adianta. Então, se não quer assumir a responsabilidade, porque vai ser difícil, porque não temos muitas condições, porque a crise é muito séria, quem tem medo de futuro não age no presente. Se omite. Então, não participe do processo. Deixe como está. Então, é isso que nos move. E aí, talvez, essas especulações, mas ainda são puras especulações. A presidente Dilma anunciou em evento de comemoração do 1º de maio, reajuste de 9% no Bolsa Família, uma correção de 5% no imposto de renda pessoa física, a contratação de ao menos 25 mil moradias no Minha Casa Minha Vida, e ao mesmo tempo em que divulgou o que se chama de pacote de bondades, disse que a oposição ao seu governo poderá cortar programas sociais, tirará 36 milhões de pessoas. Bom, essa repetição sobre o prejuízo que o próximo governo poderá causar ao Bolsa Família é insistente. Deputado Roberto Freire, Milton Flávio, Emerson, professor Emerson, Curiati. É um pacote de maldades, né? Na verdade, ao apagar das luzes do governo, você joga a conta para o próximo governo pagar. É evidente, não pode falar, os deputados têm cuidado, a imprensa tem cuidado, falar eventualmente do impeachment. Não, mas o impeachment é certo. Ela está afastada no dia 11 e joga uma coisa dessa para o próximo governo pagar, nitidamente jogando contra o país. Isso que é decepcionante. Porque quem vai cortar, e se cortar 36 milhões de pessoas do Bolsa Família, é o Nestor Severo. É a Petrobras, é a sacanagem do BNDES, é o financiamento na Venezuela, na Bolívia, é o dinheiro que sumiu, é a demagogia que fez, que enganou muita gente só para se reeleger, é a ausência de uma política pública pensando no Brasil, transformaram o Brasil numa política privada. Não é oposição. E é lógico, ninguém quer deixar de corrigir o imposto de renda. Ninguém quer cortar a Bolsa Família. Você acha que o Temer é um idiota, que tem algum louco querendo colocar o Brasil a pior? Agora, lançar nesse momento, dia 2 de maio, a 9 dias de mudar o governo, isso é indecente. É decepcionante. Absolutamente atirando nas próprias pessoas que recebem esse tal do Bolsa Família que tanto o governo se vangloria. Você disse há 9 dias de mudar o governo? Já deu prazo? Já? Dia 11, é o que dizem aí, né? A gente espera que seja tem antes. Esse prazo, deputado? Olha, tem o prazo de votação na Comissão Especial do Senado, que está mais ou menos previsto. É só para admissibilidade sim, no mas aí, Senado. Sim, mas aí no momento que for admitido, há o afastamento da Presidente da República. Afastamento mas por um prazo. Que ele colocou é correto? Dia 11, está se imaginando que no dia 11 haverá a votação do parecer do senador Anastasia. É um prazo que a comissão, e tem 48 horas para o plenário decidir, que se for admitido, afasta a presidente. E aí nós vamos ter talvez uma corrida contra o tempo, porque o país não pode estar vivendo com 2 governos. Né? Um inativo, mas de qualquer maneira muito ativo, porque se faz, como bem disse aí o Curiati, se faz o que ela fez agora, nesse 1º de maio, de uma irresponsabilidade total. Porque eu me lembro que nós, na Câmara, aprovamos um reajuste da tabela do imposto de renda e ela vetou. É, bem lembrado. Então você veja que não é honesta. Que falam tanto da honestidade dela, não é honesta, porque isso que ela está propondo agora, ela vetou lá atrás, quando poderia estar fazendo efeitos efetivos no momento em que você estava, antes de declarar imposto de renda, não estava recebendo na fonte esse absurdo que é no Brasil, de pessoa que ganha R$5.000 ou até um pouco menos do que isso, está sendo taxada de imposto de renda. Esse é um país que cobra imposto dos mais pobres, dos assalariados de mais baixa renda, é de uma regressividade absurda
E é um governo que fica cantando luas como se fosse a favor dos assalariados e dos pobres brasileiros. Advogado Milton Flávio. É golpe, Milton Flávio? Não, não é golpe. Não há como ser Ninguém golpe. perguntou pra Não há você. como ser, já me perguntaram várias vezes, mas não há como ser golpe alguma coisa que está prevista na Constituição, né? Aliás, golpe será se houver essa tentativa de modificação da Constituição para novas eleições. Exatamente. Isso sim seria um golpe, porque sobre isso não há previsão na Constituição, muito pelo contrário, ao meu ver, isso afronta inclusive cláusulas pétreas da Constituição e não pode ser tocado adiante, né? Então, um golpe, ao meu ver, é a modificação das eleições que foram realizadas tempestivamente por algo que não tem nenhum tipo de fundamento na Constituição, né? Agora, impeachment não é golpe, impeachment com fundamento não é golpe de forma alguma, né? Comentando um pouquinho a respeito só da medida da presidente, para concordar com o deputado Roberto Freire e com o doutor Curiatti, acho que a medida da presidente seria correta, mas ela é completamente intempestiva, né? Porque esse é um pleito que não era dela, é um pleito da oposição, né, ao governo dela, e que agora foi encampado por ela simplesmente para não dar o gosto do novo presidente, Michel Temer, anunciar essas medidas que provavelmente seriam anunciadas por ela. E fazer um último registro de saber da minha alegria, ainda que não seja algo oficial, mas de saber que a gente tem a possibilidade de ter o deputado Roberto Freire como ministro da Cultura, né? Acho que seria algo emblemático o país ter alguém do PPS no Ministério da Cultura, pessoas como ele, como o senador Cristóvão Buarque, que sempre encamparam essa bandeira de forma muito clara no Brasil e que, ao meu ver, é a principal bandeira que a gente deve defender. Professor Emerson. Bom, eu acho que é uma estratégia novamente do medo, né? De você anunciar que vai cortar X milhões e etc. É a mesma política que foi feita na campanha, né? Quando o prato de comida sumia da mesa das pessoas se não fosse o governo do PT que ganhasse a eleição. Eu acho que é a política do medo, né? Como o próprio deputado Freire falou, que quem tem medo do futuro não age no presente, né? Mas acho que ela contradiz um pouco isso, que ela faz mais bobagens ainda no presente, né? Tem medo do futuro e age de forma errada, né? Para o caminho errado. E é aquela velha história, né? Quando você está no caminho errado, não adianta correr, né? Você só vai chegar mais rápido no lugar errado. Então, eu acho que é uma atitude medíocre, né? De uma presidente medíocre. E é o resultado, é consequência do governo inteiro, né? Não seria agora no final que ela faria alguma coisa certa. Então, acho que de novo, pegando o caminho errado. Só para registrar, o Supremo vetou a proposta dela de 100 milhões de reais para publicidade. Não vetou ainda, né? Concedeu uma liminar. Não vetou ainda. Retirando, mantendo aquilo que é para propaganda. No caso, não é nem propaganda, é uma campanha de esclarecimento sobre Zika e outras epidemias. Então isso ficou, mas a campanha presidencial, de propaganda presidencial, isso foi a liminar mandou suspender. Ainda vai ter votado, mas esse governo até começa a se ver isso. O próprio judiciário começa a sentir que nós não temos mais governo, né? E começa a interferir em questões mais ou menos como essa, e a sociedade vê até como algo fundamental fazê-lo, né? Coisa que, se tivéssemos na normalidade, muito provavelmente não se entraria nem com um mandado de segurança como esse, que foi tentado pelo governo, parece que Partido Solidariedade, né? O partido. Então, nós estamos vivendo nos estertores. E isso, o que é mais importante... Já não tem mais o cafezinho que o... Diz que já estão servindo meio morno, né? Mas, e que o você agilizar é importante para que o país não sangre mais. Ou, pelo menos, estanquemos e vamos ver o que é que nós precisamos fazer. Até porque há um dado importante, e isso eu senti lá com o governo Itamar, e tem esse aspecto. A mudança do governo, por si só, traz um novo clima para a sociedade. Não significa que vai resolver o problema, mas eu costumo dizer o seguinte: hoje no Brasil, se vier um novo governo e falar algo, a resposta não será um panelaço. Sem dúvida. Vai querer saber o que é que estão dizendo, o que é que estão pretendendo fazer e o que é que cabe à sociedade como resposta também fazer.
Isso já é um primeiro passo importantíssimo que nós precisamos ter, recobrar a confiança de que o país pode sair dessa crise e não cair ainda mais fundo no poço. O registro. A Justiça determinou o bloqueio do WhatsApp no Brasil por 72 horas, a partir das 2 horas desta segunda-feira. Determinado por um juiz de Lagarto, em Sergipe. Então, isso, nós todos fomos punidos porque um juiz, ele acha que ele tem o direito de fazer isso. Isso é um absurdo. É lamentável. Isso é uma síndrome de juizite. Tinha que ser mandado para o Conselho Nacional de Justiça e o juiz tinha que ser punido. Ele não tem o direito de fazer isso. A decisão judicial se cumpre. Tem decisão judicial que não está dando para aguentar. Tem um monte de absurdo, não é? A gente acha que só tem problema no executivo, no legislativo, só que deputado. Não. Tem muito problema no judiciário. Esse é um problema. Isso é um ataque de egocentrismo. Então, todo mundo está ferrado porque tem um problema no WhatsApp, ele pune o Brasil inteiro. Agora, o cara de lajeado, com devido respeito... Não, Lagarto. Lagarto. Lajeado é lá no sul. Eu errei um pouquinho. Também faz isso, não é só o Nordeste. Isso é indecente. Esse cara tinha que ser afastado, pô. São 3 advogados na mesa. Milton Flávio também é advogado. Eu acho lamentável. Nada justifica uma medida tão agressiva como essa. E contra que todos, importa em né? prejuízo da população inteira. Muita gente trabalha hoje, usa o WhatsApp como um instrumento de trabalho. Quer dizer, acho que há um equívoco dos juízes nesse sentido. Há um ativismo judicial, ao meu ver, nesse tipo de decisão absolutamente inapropriado. Eu não tenho muita certeza, mas parece que já houve um juiz que fez isso. Já. Em São Bernardo, se não me engano. E causou um problema que não foi apenas no Brasil. Né? E é um problema gravíssimo, porque hoje, como diz aí, isso é instrumento de comunicação fundamental, né? Profissionalmente, atividade de trabalho, toda a economia, e isso começa a ser instrumento e uma ferramenta significativa. Causou problema mundial, porque isso não é uma rede que você restringe a Lagarto. Não, por isso que ele joga para o Brasil todo, porque não adianta dizer que vai nem ser... jurisdição para fazer isso. Não. É esse que é o absurdo. Como é que um juiz de Lagarto vai ter jurisdição em Brasília, em Manaus, em São Paulo, e sobre uma atividade econômica exercida hoje por empresas? Ele não está punindo o WhatsApp. Ele não tem condição de ser juiz. Esse é um dos dramas, por exemplo, da sociedade que nós estamos vivendo, né? Um profundo processo revolucionário, a internet e essas novas ferramentas, e a gente não está entendendo bem o que isso está mudando a nossa vida. Sim. Né? A civilização é outra. E ainda não estamos entendendo para onde ela caminha. E estamos querendo tratar isso como se fosse na anterior, que você determinava algo que facilmente poderia ser aplicado sem interferir decisivamente no que está mobilizando, movimentando e fazendo com que a sociedade interaja. Esse é um dos aspectos importantes que nós temos que enfrentar, esse novo mundo. Está aí, a gente em coisas menores, mas estamos vendo aí o que é que significa o Uber nas nossas cidades. Isso vai muito mais além, porque isso é outra plataforma, que vai mudar todas as relações, inclusive de trabalho. Sim. Né? Não sei como é que vem. Aí o juiz precisa ter um pouco mais de cuidado quando nisso. Quando o senhor fala de WhatsApp internacional, estou recebendo mensagem do Zé Mané do Povão. Zé Mané do Povão é um caminhoneiro brasileiro que trabalha nos Estados Unidos, está no Arizona, acompanhando gente que fala, e quer saber se vai interromper a comunicação. Não, eu acho que isso vai ser derrubado. 2 horas da tarde. Isso eu acho que vai ser derrubado. Né? Você teria que ter, por exemplo, uma AGU que cuidasse disso de imediato e não está imaginando que vai defender a Dilma. Curiati, continua pedalando, Curiati? Ah, rapaz, pedalando, você está falando fiscalmente, não? Ou com dinheiro da Petrobras? O termo hoje em dia... na bicicleta mesmo? O termo hoje em dia... O Zé Copé está falando isso... Dá margem a outras interpretações. É bicicleta, você utiliza as ciclofaixas que existem... Não, ela é tão ruim que as nossas ruas estão melhores. O Zé Copé está falando isso, até para os ouvintes, você que está em casa ouvir,
A gente está na República do Líbano e fizeram uma barbárie aqui dessas. São Você lunáticos não pode vir de administrando. bicicleta. Olha, eu fui andar na ciclofaixa na ciclovia da Berrini e aquilo ali é uma ciclomorte, é uma ciclofratura exposta, é uma ciclo offshore panamenha chamada Newport, por exemplo. Olha, é um absurdo, menos ciclovia. É estreita, cheia de buracos, completamente ondulada, desbotada, tem pelo menos 4 árvores na altura da cabeça das pessoas que transitam, cruza com pedestres no meio do corredor de ônibus, num movimento violentíssimo, termina num corredor de ônibus que você não tem visibilidade para atravessar. A exemplo, agora, pior que aquela, só essa que estão fazendo aqui na República. É indecente, ela não tem espaço para ir e vir. Tem um lugar que fizeram tão errado, que eles alargaram sem justificativa, que comeram metade de uma faixa de automóveis. É de um absurdo, num custo terrível. E eu lamento que hoje ninguém faça nada. Às vezes parece que a Câmara está meio letárgica, meio escondida, o Ministério Público às vezes parece que não viu direito essas coisas. Eu convido os senhores promotores, juízes, vereadores, para dar uma voltinha. Vamos pedalar comigo de domingo. A da Berrini, São Copé, eu uso a rua. Vamos andar de bicicleta, porque eu fiz a pergunta há instantes e você me questionou. Vamos pedalar no domingo. Vamos pedalar. A boa é aquela provisória que o Bradesco faz ali, aquela é boa, que vai na rua. Mas essa que estão construindo aqui é indecente. A única ciclovia de verdade que tem foi o Kassab que fez e a da Faria Lima. O resto é lixo. Lixo. Professor Emerson, também anda de bicicleta, professor Emerson? Não, mas eu gosto do Einstein quando ele diz que a vida é como andar de bicicleta, né? Parou de pedalar, cai. Eu acho que a Dilma fez o contrário, né? Ela continuou pedalando e vai cair também, né? Sim. Mas eu não pedalo não, mas não tenho nada contra. Mas eu penso, até coloquei aqui o Curiati, por que a gente não pensa talvez em fazer parques públicos, né? Porque a ciclofaixa eu acho que ela é importante, ela é um meio que liga, né? Muitos pontos da cidade. Só te interromper, mas o que estão fazendo não é ciclofaixa. Não é ciclovia. É um amontoado de besteira, sem planejamento, aí é mais de altíssimo custo e inservível ao nome ciclovia. Sim. E aí é mais um absurdo, né? Porque é mais dinheiro público que se vai, né? Em coisas sem planejamento e não sei, eu não sei a efetividade do uso disso. Mas eu sempre penso o seguinte, a cidade deveria ter parques, né? Para as pessoas poderem usar os parques e etc. Né? Mas tem muitos parques. a gente vê muito empreendimento imobiliário surgindo, né? Por que a gente não faz também um pouco do uso do solo para desenvolver parques, né? Eu não sei até que ponto. Eu trabalho na Faria Lima, né? Então eu não sei até que ponto justifica aquela ciclofaixa, né? Para a quantidade de pessoas que usam. Eu não sei se não valeria mais a pena pensar em transporte público de massa, né? Eu acho que uma cidade do tamanho de São Paulo talvez seria mais interessante. Até porque no verão, com 35 graus, é um pouco difícil você se deslocar de cliente em cliente indo pedalando, né? A não ser que você queira queimar bastante caloria. Milton Flávio, usa bicicleta em São Paulo ou em Botucatu? Olha, nas duas, na verdade, são tarefas difíceis. Primeiro que Aquelas ladeiras em Botucatu só tem ladeira, portanto não precisa nem de pedal para andar de bicicleta. Lá ou você empurra ou você desce, né? Mas aqui em São Paulo eu não tenho coragem de andar de bicicleta, eu acho o trânsito extremamente agressivo. Eu tenho receio, efetivamente, de andar de bicicleta na rua. Acho a ideia da ciclovia uma boa ideia, mas acho que falta planejamento assim, flagrantemente, né? Basta andar na rua para verificar que as coisas foram feitas de modo a dar cumprimento simplesmente a projetos que foram apresentados na época das eleições, mas que foram feitos sem nenhum tipo de organização e planejamento. Acho que falta planejamento. Nem vou perguntar se o senhor anda de bicicleta, mas eu quero aproveitar esse instantezinho na primeira parte do programa. Tem a notícia que a possibilidade de se suspender o recesso em julho. Nós estamos no começo de maio, para que se suspenda o recesso em julho para dar andamento a esse processo todo. É preciso, é possível, é possível, é necessário? Olha, eu tenho a impressão de que não chega nem ao recesso, se a presidência do Senado der cumprimento a um pouco à exigência nacional. Se o Senado admite, e isso tem uma votação expressiva de que os 2/3 também existem no Senado para a aprovação do impeachment, ele tem que convocar a sessão para votação, independente
esperar 100 e tantos dias. Isso foi feito com Collor. Na hora que foi admitido, rapidamente se convocou a sessão de julgamento. O país não pode ficar usando até 180 dias. Isso você pode fazer de imediato, porque ninguém está fazendo uma intervenção que pode tranquilamente esperar. Se está fazendo porque o país não pode esperar. A crise econômica exige você deter essa sangria. Então, não sei se seria necessário. E, se for necessário, pode ser analisado para que se resolva isso. Só um detalhe, quando o senhor citou o Collor, ele renunciou. Ele renunciou na manhã, na manhã que estava se realizando a sessão de julgamento. Quando o Senado instalou para julgar, inclusive com a presidência do Sidney Sanches, que era o ministro-presidente do STF, nesse momento ele renunciou. E o Senado reunido não aceitou a renúncia. Continuou o julgamento foram aplicadas todas as penas do impeachment. Do impeachment. Ok? Então, se ela tentar fazer isso também quando tiver julgamento, vai ser a mesma coisa. Se ela fizer antes, não. Porque aí você... Está se falando, que talvez ela até possa fazer, porque estão pressionando para ver se cria uma campanha da renúncia do vice e convoca novas eleições. É todo um... O que se fala neste momento É todo um quadro, claro, que esse aí é para tentar evitar a inconstitucionalidade flagrante, que disse bem aqui o Milton Flávio, de que a proposta de emenda de convocação de novas eleições atinge cláusula pétrea, porque vai contra a periodicidade de mandatos. Você pode até fixar, esse é um dado, você pode fixar que o mandato futuro será em periodicidade diferente dos 4 anos atuais. Pode passar para 6, mas você não pode prorrogar o atual e nem pode encurtá-lo. Porque isso é cláusula pétrea. Impeachment pode retirá-la, porque a Constituição prevê. Agora, encurtar mandato de quem quer que seja, não. Você está com o Gente que Fala, retornaremos em instantes. Eu sou o Ronaldo Luiz, jornalista e apresentador do Agropapo aqui na UTV. E quero convidá-lo para você acompanhar o Talk Show do Agronegócio todas as terças e quintas, das 11 às 11h30 da manhã, aqui na TV da internet. Eu sou o jornalista Patrício Bentes, que apresento às sextas-feiras, às 16 horas, o programa Visão Plural. Um programa que não aborda assuntos que todas as televisões falam. Nós fugimos da mesmice. Você pode nos assistir só aqui, na TV da internet. Ei, Pantanal! Que maravilha, sou! Mas aqui os peixes já estão diminuindo. Por isso, é bom cuidar e proteger os rios que é aqui, ó, onde eles nascem. O Pantanal depende das nascentes e das cabeceiras. E nós também, ué. Então, pessoal, vamos ajudar. Afinal, tamo tudo junto, no mesmo barco. Olá, eu estou aqui para tocar sua consciência. Nossa saúde ganhou o movimento Mama Amiga pela Vida, uma ação social e voluntária que trabalha pela prevenção do câncer de mama. Esse trabalho leva informação às mulheres, apoio e um toque de carinho, com campanhas como a Rede de Pontos de Prevenção e o modelo Mama Amiga, que ensina a identificar possíveis alterações nas mamas. Para saber mais, acesse e participe desse grande movimento pela vida da mulher.
Olá, eu sou César Freitas e convido você para assistir o HQ e Companhia, o programa que traz o mundo da cultura pop para você. Cinema, história em quadrinhos, animação, seriado, tudo isso para você aqui toda sexta-feira às 5 da tarde, na sua TV da internet. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Você está conosco no Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Conosco hoje, deputado federal Roberto Freire, advogado Milton Flávio, advogado Antônio Salim Curiati, professor Emerson Wesley Dias, autor do livro O Inédito Viável. E tem uma segunda, o Inédito Viável na gestão de pessoas. Não é? Sim. Qual é o objetivo deste Inédito Viável? Bom, Inédito Viável é uma expressão cunhada pelo Paulo Freire, né? Educador também, aí, conterrâneo, né? Até é parente, não? Freires, não. Aí são... ele era do Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte, tá certo. Mas formou-se e criou inicialmente todo aquele processo dele, alfabetização, lá em Recife. Sim, exatamente. Lá em Pernambuco. Então, essa expressão... É padrinho de meu casamento. Olha só. Então, que maravilha. E do Chile. Exilado todos. Então, ele conhece a expressão Inédito Viável, né, que representa tudo aquilo que é o futuro, né, que ainda não aconteceu, mas que é altamente desejado. Né? E aí, juntando essa expressão do Paulo Freire com metodologias empresariais, então eu criei uma fórmula, uma metodologia mesmo de trabalho, onde você consegue pensar as pessoas como um empreendimento. Né? Por quê? Comparação simples, né? Qualquer empresa precisa cuidar das suas finanças, né? Qualquer empresa precisa cuidar dos seus relacionamentos com clientes, até para ter finanças em dia. E precisa cuidar de processos e pessoas. E aí, quando você traz isso para o campo do desenvolvimento humano, é a mesma coisa, né? Você precisa cuidar do seu bolso, né? Você precisa ter educação financeira, aliás, um tema bastante presente hoje, né? Você precisa cuidar dos seus relacionamentos, você precisa cuidar também do seu desenvolvimento intelectual e da sua saúde física. Então, juntando 4 perspectivas da vida do indivíduo, como é que eu consigo trazer das empresas ferramentas que nos ajudam a pensar isso? Porque o Paulo Freire falava do perceber para agir. Só que eu percebo o seguinte, o perceber, que é ter, né, o insight, a visão daquilo que você quer, ele não te leva diretamente para o agir, ele te leva para a vontade de agir. E muitas vezes a gente não age porque falta ferramenta. Então eu coloquei o planejar entre o perceber e o agir. Porque com o planejamento, trazendo ferramentas, aí fica mais fácil a gente pensar em como é que a gente consegue viabilizar os próprios inéditos. Por isso que... Vou mandar esse livro pro Haddad, pô. Será que dá tempo dele ler? Por isso que você se identifica como provocador filosófico? Exatamente isso. Porque o trabalho que eu desenvolvo... Exatamente. Mas é exatamente o que falta. É incrível ele estar falando isso. O trabalho que eu desenvolvo é exatamente essa provocação, né? Por que não olhar por outros pontos? As pessoas às vezes até criticam, né? Mas você usa o Paulo Freire numa linguagem um pouco capitalista. Eu falo, mas essa é a ideia, né? Porque quando eu junto o Paulo Freire com o Edward Deming, que é um cara do mundo da qualidade total, sai uma coisa interessante, né? Porque a gente não pode pensar a vida de um ponto de vista ideológico que imutável, né? Eu não posso pensar que por conta disso eu nunca vou mudar as minhas opiniões. Pelo contrário, eu acho que a gente tem que evoluir com a vida e mudar quando for necessário, né? A frase do Juscelino Kubitschek era se eu mudaria de opinião, claro, eu não tenho compromisso com o erro. Então, a partir do momento que eu percebo que estou errado, eu tenho que mudar, né? Então, eu acho que... E o Nietzsche já dizia, né, que as convicções são cárceres.
Porque a gente fica hoje, até discutindo o momento político do Brasil, as pessoas se debatendo por convicções que não existem mais, né? Que não fazem o menor sentido de serem aplicadas. Então eu gosto dessa coisa da provocação, porque é juntar autores que nem foram contemporâneos e que talvez tinham visões completamente diferentes, juntar os dois sai um caldo interessante. Eu nunca gostei desse papo de direita e esquerda, porque eu acho que andar para a direita, andar para a esquerda é ficar no mesmo, né, fazendo círculos e não sair do lugar. Eu gosto de pensar para frente. Né? Eu não sou nem de direita nem de esquerda, eu penso para frente, sempre para frente. Qual é o inédito que a gente precisa realizar no Brasil hoje, em termos de política econômica, em termos de pensar o futuro? Eu acho que esse que é a visão, né? Eu acho que é juntar elementos e pessoas de várias áreas do campo do conhecimento humano e trazer coisas novas para as pessoas usarem. Eu vou comprar seu livro hoje. Pode comprar. Deve, por favor. Não estou brincando, não. Gostei muito. Quando ele fala em capitalismo, qual é a análise que o senhor faz? Olha, nós, quando eu digo vamos lá, junto com vários outros, fomos derrotados pela história. A gente pensava que tínhamos iniciado a construção de uma alternativa. O mundo do socialismo real era uma tentativa de superar o capitalismo. Tinha toda uma visão da economia de superação. Nada também muito estranho, porque Marx, quando criou as bases de uma concepção anticapitalista, de superação do capitalismo, ele não excluiu discutir Adam Smith nem outros que eram, né, dos fundamentos do sistema capitalista, até porque Marx tinha o entendimento de que o capitalismo era revolucionário. Ele, quando começou a discutir sua superação, o capitalismo estava iniciando e profundamente revolucionário. Até tem a frase belíssima de Marx, tudo que é sólido se desmancha no ar. Então, não imagine que vai ficar pedra sobre pedra, não. Então, nada de estranho de você juntar as duas. Agora, o problema do capitalismo é que a derrota do socialismo também significou a derrota do tipo de capitalismo que nós tínhamos, capitalismo industrial, o capitalismo particularmente dos capitalistas, das suas famílias, até porque hoje capitalista não existe mais como pessoa. Hoje você tem o grande capital que as empresas são de gestores, de gerentes, não é da família, fulano de tal. Isso é algo que está sendo superado pelo processo que aí vem. E particularmente num processo que o capital passou a ser o nível de inteligência que existe. Não é algo físico. No capitalismo, o capital fixo. Capitalista familiar não existe mais. Isso está se acabando, claro. Com o fim também do socialismo real, por conta dessa revolução científica e tecnológica, esse capitalismo industrial também está com seus dias contados. O que é esse novo mundo que está vindo aí? Vamos chamar de capitalismo? Tá bem, se quiser chamar, pode continuar chamando. Mas não é mais esse capitalismo que esteve aí, que também foi derrotado, embora derrotado em menor nível do que foi a experiência do socialismo, que é página já virada da história. Claro, socialismo real. Nós fomos derrotados. Agora, muito dos valores, e aí continuo achando que é importante você ter referencial de esquerda e direita, porque isso não representa só algo de organização social, de capital e trabalho. É fundamentalmente também a afirmação de valores. Sim. E isso continua existindo. Vai se afirmar em outro tipo de sociedade, que o modo de produção é diverso, que as pessoas se organizam, o capital se organiza de forma diferente, tudo isso. Mas valores vão continuar se afirmando. Então, não vamos menosprezar isso. O que não pode, aí sim, é que alguém ficar preso a paradigmas de uma esquerda que a realidade já não comporta mais, já é coisa do passado. Talvez alguém trazer aqui que você vai ser jacobino ou bolchevique em pleno século XXI. É uma bobagem. Milton Flávio, com atraso e incompleto, a Prefeitura inaugura neste mês um complexo viário na Marginal do Pinheiros, em São Paulo. Só a Ponte Laguna, que dará acesso à pista no sentido Interlagos, está pronta. O projeto inclui a Ponte Itapaiúna, que está atrasada, e o prolongamento da Avenida Chucre Zaidan, que nem começou. A Ponte Itapaiúna só deve ser aberta em setembro, a cargo da Odebrecht. É uma contrapartida da construtora
por 2 grandes empreendimentos erguidos na região. Mas não é nada contra se entregar com atraso, se a gente pensar que antes entregar com atraso do que não entregar. Mas é mais um exemplo da falta de planejamento, das dificuldades que hoje os municípios e o próprio Estado enfrentam com a falta de recurso, com a má versação dos recursos também. E acho que seria interessante ouvir também um pouquinho o próprio ex-vereador Curiati, quiçá futuro vereador de novo, a respeito dessas demandas que o próprio município tem e do impacto que isso pode trazer para as comunidades. Olha, eu tenho dó do próximo prefeito. Em off aqui a gente estava falando, né, quem seria, Dória, Marta, Andréa, Celso Russomano, outro. O próprio Haddad não pode ser descartado. Ah, eu tinha esquecido desse. Mas tá certo ele, a coisa não passa por ali, não. Eu tenho dó do próximo prefeito. O foco de toda a sociedade, da imprensa, está fora, está em Brasília, está ligado nessa questão macroeconômica extremamente necessária que reflete Estado, município e na vida do cidadão. E quando voltar para cá, eu acho que aí sim nós vamos começar a ter uma visão de uma prefeitura absolutamente destruída, administrativa e economicamente. A prefeitura está quebrada. Há uma política de tudo quebrado, todo bolsa. O Estado está quebrado. Mas há um problema. São Paulo, a prefeitura, o Estado. Mas há um problema de gestão aqui, principalmente, e falta de planejamento. Quando eu falei do livro, primeiro que eu gostei realmente do tema e acho que serve para mim, e serve para muito governante público. Absoluta falta de planejamento e parece que é governado por lunáticos aqui. Esse esquema de gestão, porque se você tivesse algum ramo de atividade que fosse bom, a educação está melhor, então um lixo. A merenda na cidade de São Paulo, tem um monte de escola que está sem também, não é só no governo do Estado. A saúde, o posto de saúde municipal é um caos. As ruas destruídas. Você gasta mais de 1 bilhão, que vocês sabiam, 1 bilhão por ano em varrição para ter essa imundície. 1 bi. Não é só a coleta é outro bi. O transporte consome quase 6 bilhões por ano. São ralos intermináveis. E o Bolsa Aluguel, meu amigo, comendo solto. Agora a meta do governo é distribuir Bolsa Aluguel para o mundo inteiro. Então, você tem tudo isso e essa notícia é só um ponto específico. E essa é a regra da cidade. Essa é a geração de factoides, a exemplo do governo federal, deputado Roberto Freire. É você também, Milton. É igualzinho. Aqui a política é tentar se manter no poder. Esqueça a política para a cidade, esqueça a política para o carente, para o rico, né, que gostam de chamar, porque o centro expandido aqui você não consegue andar. A gente fala muito de ciclofaixa, ciclovia, porque custaram um absurdo, destrói a vida de família, destrói a vida de comerciantes e não resolve problema nenhum. É simplesmente uma propaganda institucional para dizer que o governo tem aquela faixa, e às vezes funciona, hein? Tem cara que acredita. Aquela cara de ser futurista, de pensar ecologicamente, uma mudança de mentalidade, que nada, não se engane. Isso é uma besteira, isso é para faturar e gerar fato para tentar se manter no poder. Essa notícia não é exceção. Coitado do próximo prefeito. Zencopé, acredito que essas notícias elas vão se reproduzir agora ao longo do tempo, quanto mais próximo a gente estiver das próximas eleições. Porque é comum os prefeitos começarem a entregar as obras, sejam elas como estiverem, para poder vender isso depois para o seu eleitorado. Os prazos que eu li aqui são vésperas de eleição. Isso é bastante comum. E não só, isso daqui, diga-se de passagem, não é algo que acontece só na Prefeitura de São Paulo. E também não só nos municípios. Isso acontece, diga-se de passagem, também nos governos estaduais, né? Então, eu acho que é uma questão a ser analisada e sempre investigada em qualquer que seja a esfera de poder que a gente estiver tratando. Deputado Roberto Freire, o senhor reassumiu o mandato? Já. Já reassumiu? Foi por dois dias. No fim de semana? Foi no fim de semana. A véspera e a votação. O senhor assistiu a votação? Eu estava lá em Brasília. Estava lá em Brasília? Estava lá em Brasília. Mas assistiu pela TV da mesma forma que nós? Não, eu fiquei Acho que presencial foi mais... Não teve aquela contundência que nós sentimos, assim. Presencial... O senhor viu tudo? Vi, estava lá. Estive no plenário,
depois fiquei na liderança, acompanhei lá de junto. Olha, a gente está vivendo, não é algo que não seja traumático. Você está, de qualquer forma, nós não somos parlamentaristas que uma simples moção de desconfiança, por uma maioria simples, derruba o governo. Né? Até para a gente entender um pouco que não estamos praticando nada que a democracia até mais avançada pratica cotidianamente. No parlamentarismo, você derruba o governo com a maior tranquilidade. Basta ter uma maioria simples, moção de desconfiança, e se não tiver condições de fazer governo, a Espanha teve uma eleição, não fazem 3 meses. É capaz de ter outra agora. Por quê? Porque não conseguiu formar uma maioria. Porque o governo no parlamentarismo é sempre de maioria. Não pode existir um governo como esse, que não tem nem 1/3 da casa lhe apoiando, como ficou demonstrado na Câmara. Né? Então, esse processo, nós estamos vivendo numa tranquilidade que é raro você ter em qualquer país do mundo. Falam muito de intolerância. Não, olha, tem intolerância. As pessoas pensam que cuspir ou qualquer outra coisa é um ato democrático. Não, é só de mala educação e de tentativa de humilhar. Porque eu no Nordeste conheço bem essa ideia de cuspir, é uma forma de tentar degradar a outra pessoa. É diferente até de você... É passível de quebra de decoro? Não. Olha, a gente tem que ter cuidado com essa questão do decoro, porque é isso que eu ia dizer. Você vivendo um momento como esse, de impedimento de uma presidente da República, e você não tem no Congresso Nacional nenhuma grande briga. Você teve manifestações de milhões de brasileiros e você não teve nenhum grande evento de violência. Ao contrário, em alguma dessas manifestações, convivendo como foi no dia da votação na Câmara, é dividida por um murozinho de metal, um tapume. E as duas manifestações conviveram durante o dia todo daquela manifestação, sem nenhum nível de violência. Isso é importante, porque o Brasil não é uma sociedade que não seja violenta. Ao contrário, socialmente nós somos uma das sociedades mais violentas do mundo. Basta ver o número de assassinatos, de homicídios, os linchamentos, a violência inaudita. Mas na política nós somos uma sociedade profundamente tolerante. Estamos vivendo esse episódio todinho e o que é que está acontecendo? Qualquer manifestação em alguns outros países, até mais desenvolvidos, você tem um nível de violência perigosíssimo. Né? Não vou nem falar da Turquia, que se equipara um pouco ao Brasil. Qualquer manifestação, morte acontece. Na repressão entre eles, briga entre facções. Aqui no Brasil nós estamos vivendo algo que o Congresso Nacional faz uma reunião. Tem lá seus exóticos que aparecem, mas você vê nível de tranquilidade e de respeito ao pluralismo democrático. Impressionante isso. Você pode criticar, não, porque o cara falou lá da mãe, do pai, do cachorro, do papagaio, tudo. Isso existe, não é apenas nesse episódio. E foi muito nessa agora, mas sempre teve. Eu estou lá há muito tempo e todo momento de grande comoção nacional, uma votação, você tem esse tipo de expressão. Eu estou lá desde que você votou decretos contra a ditadura, a emenda Dante Oliveira, colégio eleitoral, todo esse processo aparecia esse tipo de manifestação. Né? Não tanto quanto agora, é verdade. Não tinha TV ao vivo. Isso também ajuda. Teve, em alguma daquelas teve já. Quando foi do impeachment de Collor, já apareceu algumas vezes, mas não, já também, transmissão direta. Então teve também muito, sempre se falava muito do Brasil, também da família, mas não, o que se tem que ressaltar ali não é esse aspecto, o exótico, o que evidentemente foge da ideia de uma certa liturgia do parlamento, mas é importante salientar o nível de respeito democrático que teve. Foram pouquíssimos os incidentes num momento como esse, de entrechoque político, de embate político e de algo que representa, mesmo constitucional e democrático, uma certa cultura. Professor. Eu concordo com o deputado. Você assistiu? Eu assisti. Apesar de que, de fato, eu classifico como show de horror, né? Porque, e até
quando se fala que aquilo representa a sociedade, eu acho que eu discordo um pouco, porque quem estava lá votando não era, de fato, gente que foi eleita diretamente, né? Era muito aquela coisa do coeficiente eleitoral, né? Um Tiririca levou quantos, né, deputados? Mas olha, lá, não, então... mas só me permita, não veicule dessa forma, porque o sistema eleitoral Sim. não é o sistema eleitoral do Tiririca. Sim, claro. É do partido do Tiririca. Sim, não. Porque é um sistema proporcional. Sim. Então, não temos que buscar ali quem foi eleito com uma votação própria, até porque a votação não é dele. Quando você analisa a definição do Congresso Nacional, é de voto de legenda do partido. Sim. O que Tiririca teve de voto é apenas para dizer que o primeiro do partido a ser chamado será ele. Mas ele poderia ter uma grande votação, e se não tivesse o quociente, não é no caso dele, mas outros já aconteceram, não são nem parlamentares. Por quê? Porque o seu partido não conseguiu ter o quórum. Então, o sistema é que garante isso. Ali, todos são legítimos e representantes da sociedade brasileira. A sociedade brasileira não é muito estranha daquilo, até porque o parlamentar diz aquilo porque a sociedade está esperando que ele diga. E se ele não disser, é capaz de aqueles que o elegeram reclamarem. Lamentavelmente A gente, assim. Eu acho é só para a gente reclamar. Claro, nós precisamos dizer que deveria ter maior liturgia, em algum momento maior compostura, mas o que tem que se salientar é que você teve mais de 2/3 dos parlamentares brasileiros se pronunciando num momento como esse, histórico, e tendo uma definição democrática. Aqui... Não, eu acho que eu concordo com isso. Democrático, dentro das regras, claro, né? Ninguém tá ali, ninguém foi colocado ali. Foi um sistema que já está montado, que todo mundo já sabia previamente antes das eleições como é que funciona, e se deu aquele resultado. Então, dentro desse resultado que se deu, eu acho que é um pouco distante, né? Não estou dizendo que está errado, estou dizendo que a regra é essa, né? Não quer dizer também que eu concorde, né? Não, pode até mudar o sistema eleitoral, claro. Mas dentro daquilo que estava ali votando, eu acho que existe uma certa distância assim, de representação do indivíduo, né? E aí, o que eu vejo, né? Eu também acho que não teve violência, isso é muito positivo, mas também porque não existe uma divisão, né? Eu acho que, na realidade, a maioria queria aquilo mesmo. Se talvez fosse um pouco mais por empate, né? 50-50, talvez poderia ter algum incidente. Mas não é, porque você conversa com as pessoas... não é a maioria que quer que continue esse governo, a maioria quer que saia. É bom você dizer isso, realmente a sociedade brasileira não está dividida, ao contrário. Exatamente. Você tem uma amplíssima e majoritária sociedade a favor do impeachment. E é nesse sentido que eu concordo que não ter violência, isso é muito bom, mas talvez se fosse empate, essa violência que existe na sociedade brasileira poderia aparecer, né? Professor Emerson Wesley Dias, como eu tenho acesso, onde eu encontro o inédito viável e ainda o inédito viável gestão de pessoas? O caminho mais fácil é www.oineditoviavel.com.br. Clique em loja, tem uma loja virtual lá, você vai ter acesso aos dois livros. Posso comprar direto pela internet? Pode comprar direto. Falar que é meu amigo vai ter desconto, inclusive. É o que todo mundo quer, ser amigo de alguém importante. Professor, obrigado por ter vindo ao Gente que Fala. Obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui. Antônio Salim Curiati, bom tê-lo aqui sempre. Não, sempre muito bom, e que mesa maravilhosa, né? Realmente, Emerson, Milton Flávio, deputado Roberto Freire, que coisa incrível estar com vocês aqui novamente, e eu só tenho a agradecer, foi um prazer tremendo. Milton Flávio, bom sempre tê-lo aqui no nosso programa. O prazer é todo meu. Gostaria de cumprimentar também o professor Emerson, ao Curiati, ao deputado Roberto Freire. Foi uma honra participar mais uma vez com vocês desse programa. Deputado Roberto Freire, o senhor engrandece o nosso debate. Foi rápido, o senhor viu? Foi. Mas olha, essa coisa quando flui bem, vai muito rápido. A gente nem sabe do tempo. Foi muito agradável. E uma coisa boa em São Paulo é que a gente percebe que o Brasil precisa que a gente dê fim a esse momento que nós estamos vivendo e inauguremos um novo caminho, um novo governo. São Paulo dá sempre isso. E essa mesa foi demonstrativa, com grande qualificação,
eu agradeço a participação. Eu que continuo você me questionando o senhor deixar Maria Farinha, deixar Jabotão, Rapaz, Praia dos Carneiros. meus netos reclamam muito. Que eu não posso trazer para cá. Paraísos lá que existem em Pernambuco. Então, olha, lá o Nordeste está vivendo uma situação, eu diria até mais grave do que aqui, porque essa crise, mesmo não tendo impacto do ponto de vista industrial, desemprego, mas a crise nos estados é muito maior do que a crise no estado como, por exemplo, São Paulo. Gente que fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, a redação Pedro Esquiavão, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV, Alberto Luchetti, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.